noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós vamos trazer uma palavra que está escrita em Mateus 7, a partir do versículo 24, que fala dos dois fundamentos. Uma parábola descrita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Irmãos, hoje o mundo está passando por um problema que atinge toda a humanidade. Já passamos por alguns outros problemas diferentes e outros pouco parecidos. Podemos citar, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em 1914 e 1939. Também podemos citar a crise econômica de 1929, quando houve uma queda no mercado agrícola, que atingiu toda a humanidade. Também teve em 1973 a crise do petróleo, durante o conflito árabe-israelense, e o petróleo subiu mais de 350%. Em 1997, houve a crise dos países asiáticos, onde houve necessidade de intervenção do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para resgatar a economia dos países daquela região. Também, num passado não muito distante, em 2008, houve uma grande recessão, gerada pela crise do setor imobiliário dos Estados Unidos, que também atingiu toda a humanidade. Na área da saúde apareceram várias doenças, o HIV, o ebola, o câncer, a gripe do frango, a gripe suína, o H1N1. E agora nós estamos passando pelo coronavírus. E o que isso tem a ver com a parábola dos dois fundamentos que nós lemos em Mateus 7, a partir do versículo 24? Talvez você pode não estar entendendo. Mas nesta passagem nós vemos que desceu a chuva e as águas correram contra as duas casas. A que estava fundada sobre a rocha e a que estava fundada sobre a areia. Também sopraram os ventos sobre as duas casas. Os problemas, as dificuldades, elas estão aí. A diferença, meu irmão, é onde é que está fundada, edificada a nossa casa. Onde é que está edificada a nossa vida? A Bíblia cita o Senhor Jesus como a pedra angular, a pedra principal. Se nós estivermos firmados, edificados sobre Jesus, as dificuldades virão, os problemas virão, mas nós permaneceremos de pé. Esta é a diferença, a base, a fundação, sobre o que nós estamos edificados, sobre quem nós colocamos a nossa casa, a nossa vida. Nós temos um exemplo muito bonito da vida de Daniel, quando foi baixado um decreto do rei da Babilônia, enquanto Israel estava cativo na Babilônia.
em que não podia adorar, fazer petições a nenhum Deus e a nenhuma pessoa, a não ser a pessoa do rei da Babilônia. Daniel estava vivendo cativo e ainda sofria uma perseguição dos governantes, dos prefeitos, dos governadores que estavam, das autoridades que estavam abaixo de Faraó. Pois ele era Faraó não, desculpa, debaixo do domínio do rei da Babilônia. E o rei gostava de Daniel, tinha uma simpatia por Daniel e ainda queria dar um cargo a Daniel. Por isso ele estava sofrendo perseguição. Mas a Bíblia nos conta em Daniel que ele orava num quarto, no andar superior de uma casa. E neste quarto havia uma janela que ela estava direcionada para Jerusalém. E a Bíblia nos conta que Daniel orava com a janela aberta, e aquela janela voltada para Jerusalém indicava que a confiança de Daniel estava no Senhor. Que Daniel havia edificado a sua casa, a sua vida sobre a lei do Senhor. A confiança de Daniel estava no Deus de Israel. Por isso que ele orava com a janela voltada para Jerusalém, com a janela aberta, a janela que estava direcionada para Jerusalém, mostrando que a sua confiança estava no Senhor. Em meio à dificuldade, em meio ao cativeiro, em meio a um problema, uma dificuldade, perseguição. Mas ainda assim, Daniel permaneceu firme no fundamento que havia recebido antes de ser levado ao cativo. Sobre qual fundamento está firmada, edificada a nossa casa, a nossa vida? Irmãos, as dificuldades elas vêm para todos. Vêm para os crentes, para os não crentes, para os cristãos, não cristãos, para aqueles que confiam no Senhor e para aqueles que não confiam no Senhor. A Bíblia nos diz que o sol nasce para o justo e para os injustos. A chuva cai para regar a terra daqueles que confiam no Senhor e daqueles que não confiam no Senhor. Mas a diferença está em confiar em Deus, porque o Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. A Bíblia nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós. A Bíblia também nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E ainda afirma que o Senhor, a sua vontade sobre nós é boa, agradável e perfeita. Então existe uma diferença muito grande, porque Ele não nos deixará mendigar o pão. Você deve permanecer firme, confiante, permanecer fundado, edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal. É sobre essa rocha que a sua vida deve estar edificada, firmada. E já finalizando, quero deixar aqui mais um versículo que está em Malaquias 3:18, em que diz que mais uma vez, outra vez, então veremos a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É debaixo do esconderijo do Altíssimo que nós devemos permanecer, firmados na rocha que é Jesus Cristo. Pois é através do sangue do Senhor que nós fomos justificados, e é através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós estamos caminhando para chegar ao céu e nos encontrar com o nosso Deus. Nos encontrarmos com Deus. Permaneça firme, pois o Senhor não nos desamparará. Ele já enviou o seu Espírito Santo para permanecer conosco e nos dar a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.